TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Nossa boa noite a todos, mais uma vez, vamos aqui juntos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de partilharmos de mais uma pesquisa que nós vamos aprender juntos nessa noite, com todo esse calor. E vamos educar os nossos sentimentos. E aí nós vamos transpirar mais ainda. Mas a vida de todos nós aqui na Terra, de encarnados e desencarnados, num planeta de provas e expiações, é, de fato, um transpirar, porque nós estamos aqui para desenvolver e aprender tudo aquilo que Jesus nos deixou. Então, vamos começar falando de um livro que temos aqui na casa, que é Educação dos Sentimentos, do Jansson de Camargo. O livro é maravilhoso e nós não podemos trazer tudo que o livro tem, mas vamos ficar, e é tão bom, tem tantas coisas boas, nós vamos ficar apenas, então, somente com a parte 3 deste livro. Por quê? Fala sobre o desenvolvimento das virtudes. Nós estamos aqui para desenvolver as virtudes. E nós temos que começar por um ponto. E Lacordaire fala, e está neste livro que ele foi buscar, que na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. E nós temos um livro editado pela Verdade e Luz, do qual falamos muito. Este livro é o Ave Luz, do qual já trouxemos aqui, há bem pouco tempo. E ali, Jesus, conversando com seus queridos apóstolos, após o labor do dia a dia, ele, então, o que fez Jesus? Conversando com estes apóstolos, foi incutindo em cada um virtudes, falando sobre a tolerância, sobre o perdão, sobre a caridade, sobre o amor. Então, este livro fica como sugestão de ser ele o nosso companheiro de todos os dias. Porque após o labor de todos nós temos por companhia esta pérola divina para nós desenvolvermos as virtudes, começarmos a aprender estas virtudes. E nós vamos seguir, então, com o nosso amigo que escreveu este livro para percebermos que são essas virtudes. Então, começa assim. Esta parte do livro visa a trabalhar os elementos substanciais da alma humana para a conquista de valores altamente positivos para o indivíduo. Abordaremos, assim, o fluxo do pensamento, o mecanismo da prece e da meditação e uma série de virtudes capazes de conduzir as pessoas para um estado de equilíbrio e de paz interior. E esta paz interior e este equilíbrio é desejo de todos nós. Para adquirir equilíbrio e paz, para além de desenvolver as virtudes, para além de termos o Ave Luz, nós temos que ter também o Evangelho de Jesus. E sobre a virtude, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no ponto 8, fala-nos a espiritualidade maior, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso.
Portanto, para conquistar o homem de bem, temos que trabalhar o sentimento, temos que pôr em prática a caridade, temos que ser trabalhadores do Cristo, temos que ser sóbrios, modestos, a humildade, que é uma virtude que nós ainda não possuímos. O desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana. Poderemos desenvolver uma série de aptidões psíquicas, mas se deixarmos de lado as virtudes, não lograremos atingir a pureza da mente. Então, ele vai a seguir colocar para nós o pensamento, o sentimento e a vontade, dizendo-nos que são forças fundamentais da mente. A união dessas três forças provoca um direcionamento de energias no sentido da conquista interior. Só aí nós já estamos a transpirar mais, não é? Eu poderia dizer que já começa a ser muita areia para o nosso caminhãozinho. Mas nós somos capazes de carregar, de administrar tudo isso. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E porque Deus nos deu a inteligência. Nós temos que ter confiança em nós. Olha que interessante. Confiar em Deus, mas confiar em nós. Porque somos filhos do Criador. Então, temos que ter esta convicção dentro de nós, confiarmos em nós, dizer para nós mesmos, eu sou capaz, mas com convicção. E Jesus fala isso para nós quando nós falamos sobre a fé, que não é o caso hoje que nós vamos falar. Então, nós vamos começar aqui, eu peço desculpas que houve um pequenino erro lá no pensamento, que ficou, eu fui buscar uma coisa e acabei fazendo aí um pequeno erro. Mas eu vou falar para vocês porque ficou por trás. Que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É uma pequenina frase que eu fui buscar. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso pensamento, porque ele governa a nossa vontade. Ele gerencia o nosso pensamento. Daí, Jesus dizer, vigiai e orai. Depois, nós vamos passar para o sentimento, que fala que o amor é a irradiação mais pura que poderemos perceber. E é ele que sustenta a vida em todos os seus ângulos, todos os dons nas suas particularidades. O amor esclarece o perdão, firma a dignidade, enriquece os dons espirituais, eleva as ideias, espiritualiza a alegria, coordena as emoções, burila a fala, e vai por aí afora. Mas isso quem nos fala não é o Jansson, no livro. Quem nos fala isso é Jesus, no Ave Luz. E é só um pouquinho que eu fui lá pegar. Depois, voltando ao livro, ele fala-nos sobre a vontade na visão espírita. A visão espírita da vontade vai mais a fundo. E é o próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que diz que a mente humana possui vários setores: desejos, inteligência, memória, imaginação
e etc. Mas que acima de todos eles está o gabinete da vontade. Então, o que nós podemos fazer para trabalhar estas virtudes, para podermos conquistar este homem de bem? Tudo tem um início, né? É um projeto. Então, nós temos que nos organizarmos, né? Para podermos, a seguir, administrar o nosso projeto. E o nosso projeto é nos transformarmos em homem de bem. Portanto, o que nós temos? Qual é o nosso primeiro passo? É começar pelo estudo, pela leitura edificante. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado com a nossa fala. Nós temos que ter cuidado com aquilo que pensamos, porque se nós pensamos, nós sentimos e nós falamos. Se nós pensamos, nós sentimos e agimos. E depois do primeiro impulso, depois da palavra articulada, não tem como voltar atrás. Depois do gesto impensado, não tem como voltar atrás. Porque deixamos marcas no nosso próximo. Então, o homem velho é aquele homem impulsivo. Ele não raciocina, ele não reflete. Ele apenas, então, somente põe as palavras e deixam elas saírem da boca. Ele age, ele não está refletindo. Então, o que acontece? Os desastres. Nós magoamos, nós ferimos, deixamos marcas e depois? Como é que nós vamos corrigir isso tudo? É fácil? Não é. Porque nós, ainda como espíritos imperfeitos que somos, carregamos em nosso ser o orgulho, o egoísmo, que são estas chagas que nós temos que curar. E é para isso que nós estamos aqui. Nós desejamos extirpar de dentro de nós este orgulho, este egoísmo. Nós queremos curar a nossa chaga. Então, é por isso que nós buscamos a casa do Cristo. É por isso que nós vamos procurar o estudo permanente da doutrina espírita para nós nos corrigirmos e acertarmos o nosso passo. Para sabermos refletir, para aprendermos a pensar, para aprendermos a agir. Porque este é o objetivo que Jesus tem para conosco. É por isso que ele veio, como nos disse a Rosarinho na prece, o único Espírito perfeito que habitou entre os homens e que ensinou-nos através das suas palavras e dos seus exemplos. Não há outro caminho a seguir. Vai dar trabalho para todos nós? Com certeza. Mas como que nós vamos atingir o cume da montanha se nós não fizermos um esforço passo a passo para chegarmos até lá? Nós não vamos dar um salto, porque na natureza não há saltos. Nós temos que ser obedientes às leis divinas. E nós temos que nos pautarmos pelos exemplos do Cristo. Então, nós temos que começar a pegar a base da doutrina espírita, os livros que Kardec nos deixou. Começar pela base e, a seguir esta base, ir buscar nas outras fontes da literatura espírita que, para nós, temos em Chico Xavier um compêndio de livros que nós, nesta encarnação, com certeza, não conseguiremos ler todos. Mas é este o caminho. Então, nós temos que começar, né? Um passinho de cada vez,
mas cada passo firme, com a convicção, com a certeza de que nós, com a nossa vontade, e aí é que nós vamos falar sobre ela, porque, como diz Emmanuel, né, acima de todos eles está o gabinete da vontade. Nós vamos conseguir alcançar o homem de bem. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E ela é o leme que dirige o barco das funções psíquicas, levando-as para esse ou aquele rumo, e que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, a nossa vontade, nós temos que evangelizar-nos, evangelizar a nossa vontade. Por quê? Porque quando nós agimos, é a vontade que está a fazer com que a gente haja daquela maneira. Olha só, a vontade não é o pensamento, é a vontade. Ela é determinante nas nossas ações. Porque quando nós sentimos, e quem assistiu o filme o Ghost, o Espírito do Amor, naquele momento em que ele diz assim para o espírito que estava no metro: mas como você consegue fazer isso? Como você consegue chutar a lata? Como você consegue dar um murro aqui na máquina dos cigarros e os cigarros caem? Como você faz isso? E ele diz: como você faz? Ele achou que vinha do pensamento. E ele diz: vem daqui, forte, de dentro, da vontade. Da vontade. Então, a força, a vontade. E então, é esse que nós precisamos, é esse gabinete, como fala Emmanuel, que nós precisamos evangelizar. A nossa vontade. E, por vezes, nós nos enganamos. Porque, às vezes, você pensa uma coisa e diz assim: não, mas e a vontade? Nós temos que ter em atenção a ela. Por isso que nós temos, na proposta trazida por Jesus, por Allan Kardec e por Chico Xavier, evangelizar-nos para podermos nos modificarmos. Isso dá trabalho, mas nós somos capazes. Somos, porque somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ele nos criou, somos seus filhos. Ele colocou tudo direitinho em nós, tudo. E ainda deixou-nos o livre-arbítrio, porque é da sua lei, para nós crescermos. Então, nós não podemos alegar falta de conhecimento. Hoje, não podemos alegar falta de conhecimento, porque está tudo aí. E quando nós queremos nos manter na ignorância, como queremos ser espíritos que não quer dar o passo à frente, quer ser renitente, por vezes começa a acontecer coisas a nosso derredor. Coisas como, por exemplo, que faz muitas vezes uma pessoa chegar à casa espírita, quando coisas começam a se mexer lá dentro de casa, quando a gente começa a ver vultos, quando a gente começa a ter uma sensação: ai, eu não sei, parece que tem um espírito aqui perto de mim, eu estou todo arrepiado, não é? E isso quando não vem a dor, né? Como foi falado aqui, por vezes vamos aos médicos, consultamos
todos os médicos, e eles apenas e tão somente pedem para fazermos análises e ecografias e tudo e mais um pouco, e nada é detectado. Mas continuamos com aqueles sintomas. Mas de onde vêm esses sintomas? Não estará vindo da vontade de alguém que nós não lembramos? Seja encarnado ou desencarnado, a quem nós, a nossa vontade, fez com que falássemos alguma coisa, ou que fizéssemos alguma coisa, e aquela pessoa não para de pensar em nós. E quando ela está lembrando de nós, as vibrações chegam até nós. Então, nós precisamos, com urgência, educar os nossos sentimentos. É através dela, da vontade, que estabelecemos as nossas escolhas, as nossas mais importantes decisões e assumimos os nossos compromissos. É a alavanca da alma para as realizações espirituais. É a alavanca à vontade. É a alavanca da alma para as realizações espirituais. Então, nós temos que sempre dizer: eu quero, eu vou fazer. A vontade. Não é uma coisa morna. Cozinhar em banho-maria. É dizer assim, com convicção: hoje eu vou ao centro. Ai, mas de repente aconteceu isso, mas de repente aconteceu aquilo. Não interessa, eu vou ao centro. Ninguém vai me impedir. Mas com convicção, com vontade. Porque aí aquele que não quer que você venha, que supostamente está do outro lado da vida, ele vem junto. Ou ele vem junto e fica na porta, ou ele vem e entra. Com autorização dos amigos espirituais. Para que ele também possa ser amparado, para que ele também possa estudar, para que ele também possa ser tratado. Então, a nossa vontade tem que ser uma vontade firme, determinante. Lembrar do filme, tem que sair daqui de dentro de nós. Força, aqui. Não é? E assim é que nós temos que sentir dentro de nós. No geral, consumimos desnecessariamente energias no campo emocional, descontrolado, e a vontade é que irá dirigi-las para atividades e reparadoras. Então, se a gente não está bem, não é? Se nós não estamos equilibrados, se as coisas não estão fluindo bem na nossa vida, na nossa caminhada, o que é que está faltando? O que é que está mal? Então, a nossa vontade não está sendo bem dirigida. Não educamos a nossa vontade, não evangelizamos a nossa vontade. Ninguém é culpado de nada, não há culpados. Nós temos que parar com isso, porque nós, por vezes, nos tornamos espíritas e passamos a culpar os espíritos encarnados, como se nós não tivéssemos culpa no cartório, como se nós não fizéssemos nada. Não. Então, nós temos que assumirmos como espíritos imperfeitos, como pessoas que já falhou, mas que hoje eu quero ser diferente. E a vontade é determinante nesse desejo. O desenvolvimento das virtudes, então, é um trabalho significativo para os aspirantes à espiritualidade. O trabalho no bem, o trabalho de vir até a casa de Jesus, de participar numa tarefa. Há coisas simples que nós podemos fazer numa casa espírita.
Tem N tarefas nesta casa. Eu já falei isso muitas vezes. Desde varrer o quintal, desde N coisas. A limpeza da casa. A casa é grande, né? A casa é grande. É gostoso a gente chegar na casa, né? Encontrar esse jardim lindo, o quintal varrido, a entrada da porta, tudo arrumadinho, né? Nós nos sentimos bem quando vamos à casa de banho, está tudo cheiroso, limpinho. Mas quem trabalhou nisso? Quem fez isso tudo? Alguém fez, né? Então, nós precisamos arregaçar as mangas, a gente precisa, né, administrar o nosso tempo. Porque será que a gente não perde muito tempo com a vida lá fora? Eu não digo nada, eu só posso dizer por mim. E fala-nos Batuíra sobre a força do trabalho, o nosso benfeitor. Trabalho gera trabalho, para que o trabalho nos dê a bênção de mais trabalho, com o trabalho por solução de todos os problemas da vida. Ele não está dizendo que é uma solução, ele está afirmando todos os problemas da vida. Então, fica o convite aberto. Quando vierem aqui, no mini seminário, no chá da Dona Aldina, por favor, gente, traz um bolinho, traz um salgadinho, dá trabalho, mas trabalho gera trabalho. E nós vamos conviver, não é? Então, vamos aproveitar a oportunidade, não é? Dessa a senhora gostou, né, Dona Aldina? Criatividade e flexibilidade. As pessoas flexíveis são aquelas que não se fixam aos conceitos pré-estabelecidos. Estão constantemente procurando uma nova maneira de verem as situações, e isso gera uma criatividade permanente no seu modo de pensar e de agir. O que eu poderia dizer aqui? Quando nós começamos a estudar, e quando nos dedicamos mesmo ao estudo, à literatura edificante, nós sentimos nós vamos mudando a nossa maneira de pensar e de agir. É muito sutil. É sutil, é uma coisa assim que vai acontecendo sem nos apercebermos. Então, por isso que nesta casa nós incentivamos muito a evangelização infanto-juvenil, plantando sementes nos pequeninos, não é? Porque lá na frente eles vão ter a possibilidade de errar menos, né? Talvez muitos de nós que estamos aqui, quando criança, não tivemos esta possibilidade, né? Mas não está tudo perdido, porque Jesus diz-nos que somos crianças espirituais. Então, nós estamos aqui com uma possibilidade de, ainda nesta presente encarnação, saber aproveitar o nosso tempo e trabalhar em nosso favor. Então, nós não podemos perder o comboio, porque aí ele passa e aí como é que fica? Chegamos do lado de lá, de mãos vazias, sem saber absolutamente nada. Então, nós temos que aproveitar este tempo precioso que nos foi concedido por Deus e tratar rapidamente de nós, então, trabalharmos para lá no futuro sermos homens de bem. Ainda sobre a criatividade e a flexibilidade, ele fala que pode se manifestar em vários campos da sociedade. O importante é a criação de um hábito saudável para o desenvolvimento dessa flexibilidade mental, não é? Portanto, nós temos que ser criativos, não é? Mas, quando nós falamos criativos, é criativos com sabedoria. Com sabedoria. Com tudo aquilo
que a doutrina nos oferece. Não é criatividade, né? Não é criatividade assim, ao bel prazer, não. Cultive a flexibilidade todos os dias. Flexibilidade. Em que sentido? Poxa, uma pessoa fez aí alguma coisa que eu não... Pronto, olha, deixa para lá. Para que eu vou me chatear com isso? Para que eu vou perder tempo e ficar mastigando isso o dia inteiro? O que vai me adiantar isso? Não vai me adiantar de nada. Quem vai ficar ruim sou eu. Eu vou ficar com enxaqueca, eu vou ficar com dor no estômago. Né? Aí eu vou para a casa espírita. Aí eu chego lá e vou receber o passe, beber água fluidificada. Mas eu fiquei o dia inteiro pensando no assunto. Já não podia ter deixado isso para lá. E tem gente que gosta de ficar ali, né? Não, mas a pessoa fez isso comigo. Não, mas olha, e fica sempre naquilo. E chega uma hora que o organismo não aguenta, o corpo não aguenta. Por quê? Porque fica ali, né? Com aquele pensamento contínuo. Vamos ser mais flexíveis. Ah, fulano falou aquilo, se calhar... Ele não está numa boa hora, está acontecendo qualquer coisa com ele, deixa para lá. Né? Vocês imaginam quando nós vamos entregar sopa? Quando nós vamos entregar sopa, tem gente que chega ali e descarrega, fala coisas e tal, e na fila as pessoas se chateiam, discutem, fala nomes e tal. Imagina, se a gente não tivesse a flexibilidade... Né? E continuar ali, com pensamento em Jesus, em prece, aos amigos espirituais que estão ali nos envolvendo, como é que seria? Seria um desastre. Então, nós temos que ter essa flexibilidade para com aquilo que de menos agradável possa chegar aos nossos ouvidos ou que venha nos acontecer. Exercite o hábito de ver os fatos por vários ângulos. Não permaneça apenas na maneira habitual de enxergar as diversas situações da vida. Busque outras alternativas. Dê serviço à sua mente, senão ela tenderá para a estagnação. Gente, isso é muito importante. Nós precisamos saber envelhecer. Eu não estou a ver aqui gente muito jovem, desculpa. Mas temos que, quando nós chegamos nos 90, né, 40, 50, 60, 70, nós temos que saber envelhecer, dar serviço à mente, porque senão a mente vai estagnar. Então, nós precisamos, e é por isso que o Sr. Orlando está aqui, firme e forte. Né, Dona Aldina? Todo dia, o Sr. Orlando está aqui, cuidando de tudo, né? Com atenção a tudo, né, Sr. Orlando? E nós seguimos o seu Orlando, nós somos as ovelhinhas do seu Orlando. Onde o Sr. Orlando vai, nós vamos atrás. E graças a estes corações, e eu não estou sendo aqui puxa-saco, porque eu não sou, graças a esses corações, não é? Porque nós temos que reconhecer, não é ser puxa-saco, não, gente. Graças a esses corações, à custa de muito trabalho, de muita lágrima, de muita prece, mas de muita vontade. É que nós temos esse pedacinho de chão aqui. Porque a espiritualidade, o nosso benfeitor Batuíra, já estava com o projeto da espiritualidade. Mas se não tivesse os encarnados, se não tivesse a vontade, como é que ficaria? Hoje nós não estaríamos aqui, nós não teríamos esta casa. Então, né, nós temos que dar serviço à nossa mente. Flexione sempre para os valores éticos. Habitue-se a valorizar o ser humano e a não falar mal de ninguém. Oh, meu Deus! Aí é que são elas, né? Essa vigilância que nós temos que ter. Mas é muito sério isso, porque com que facilidade a gente
estamos a falar dos outros, de situações, de coisas. Isso não é bom. Então, nós temos realmente que pôr a língua para dentro da boca, não é? E, ficar caladinhos. O exercício da flexibilidade diária conduzirá o indivíduo ao hábito saudável de flexionar a mente na busca de outras saídas para as diversas mudanças de nosso dia a dia. Assim, a flexibilidade oferecerá outras alternativas para se enfrentar as situações desagradáveis da vida. Então, nós não podemos ficar, né, assim, como diz, duros, né? Nós temos que ser mais maleáveis. E, por vezes, e principalmente nas questões da dor, no que toca à saúde, coisas que... Claro que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar doente. Nós queremos ser saudáveis, felizes, alegres. Mas, gente, está lá no Evangelho que nós somos espíritos imperfeitos, que nós temos que resgatar os débitos passados. Fomos nós mesmos que criamos. Nós é que contaminamos o nosso perispírito. Jesus, Deus, nosso Pai, deu-nos uma nova roupagem para nós extirparmos aquilo que manchamos o nosso perispírito. E Ele nos ajuda, porque Ele é Pai de misericórdia e bondade. Imagina, também está no Evangelho, dizendo que Deus não dá pedra ao filho que lhe pede pão. Então, nós temos que, né, aceitar e confiar. E temos essa certeza. Achamos que somos o corpo e não o espírito que o habita. Por isso, o desespero no surgimento das doenças. A doença não é o fim e não é tão poderosa como parece. O corpo é o corpo e a alma é a alma. O corpo jamais pode sobrepujar a mente e vencê-la com seus rugidos. Então, nós, como Jesus falou, vós sois deuses. Nós, com o nosso pensamento positivo, gerando a nossa vontade, nós vamos conseguir atravessar esses momentos, mas de uma forma diferente. Ele poderá rugir como um leão, mas, na realidade, é a mente que o torna um leão. Olhem, vou voltar às palavras aqui do nosso amigo. Ele poderá rugir como um leão, né? Mas o corpo, mas, na realidade, é a mente que o torna um leão ao se condicionar e se permitir entrar em desequilíbrio interior. A mente cria tanto o sofrimento quanto a alegria. Você é superior ao seu corpo. É o piloto que o dirige. Logo, persista na fé e siga em frente com serenidade. Isso é fantástico, não é? Então, a gente fica assim, como diz, alimenta a nossa alma quando a gente pega um livro e a gente vai folhear e a gente vai trabalhar esse livro, e isso traz-nos força, dá-nos... Pode ter acontecido o que for durante o dia, mas quando nós pegamos um livro, quando pegamos no Evangelho, tudo se modifica. Tudo se modifica. Porque nós direcionamos o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, e a resposta, gente, é imediata. É imediata. Não demora. E tudo se modifica ao nosso redor. Nós sentimos-nos outra pessoa. É como receber um banho. Um banho que vem do mais alto. A autoestima. Isso também é muito importante. A autoestima é o conjunto de elementos aceitos como verdades em relação a nós mesmos,
como nos vemos externa e internamente. Ou seja, é o retrato que tiramos de nós próprios. É como nos apercebemos dos diversos valores da vida. Teremos confiança ou seremos inseguros nos desafios da vida? Seremos felizes ou infelizes? Nos achamos dignos ou indignos? Seremos cuidadosos conosco? Saúde, inibições? Postura de vítima ou de herói? Autoimagem física e psíquica baixa ou elevada? Então, foi o senhor Orlando que falou isso, se eu não estou em erro, senhor Orlando, que o senhor contou-nos uma vez aqui, que o Chico disse, não sei se o senhor Orlando leu ou como foi, que o espírita pode chorar por dentro, mas por fora tem que estar sempre a rir. Então, por que isso? Olha o grande ensinamento de Chico. Porque, claro, que nós precisamos chorar. Por isso Deus nos deu a lágrima. É um desabafo. Mas até nisso, nós temos que aprender a chorar. Por quê? Nós não temos o direito, né, de transmitir ao outro a nossa tristeza. Não temos esse direito. Imagine se eu viesse aqui hoje chorando. Como é que seria? Né? Uma catástrofe, né? Todo mundo ia chorar, todo mundo saía daqui, né? Não, não importa. É por isso que eu falei, a nossa tábua de salvação é o nosso Evangelho, é o Evangelho de Jesus. É nos ligarmos a Ele, aos amigos espirituais, para reverter todo o processo, aquilo tudo que às vezes nos acontece. E aí, então, nós conseguimos trabalhar isso dentro de nós, a nossa autoestima. A gente fala, não, deixa isso para lá, agora eu vou cuidar, vou reencontrar os meus amigos, vou encontrar-me com o Cristo. O dia já foi, o que passou, passou, não volta mais. E agora eu vou me encontrar com Ele, com os companheiros, com os amigos. Então, não temos que chegar aqui, cabisbaixo, triste. Não. Vamos vir com confiança. Vamos vir bem. Porque chegando aqui, nós temos a certeza, estamos a entrar na casa do Cristo, nós seremos amparados. Vamos nos preparar para receber este amparo. Vamos trabalhar na nossa autoestima. A autoestima é importante porque dela decorre uma série de atitudes na construção de uma vida plena. Onde estivermos, nós refletiremos esse estado psicológico interior. A autoestima é um requisito de sobrevivência emocional muito significativo nos dias atuais. Ela nos levará a muitas vitórias ou a muitas derrotas. O tempo está avançando, temos ainda aqui mais algumas coisinhas, mas eu vou avançar. Uma das melhores linguagens que podemos usar para o aumento da autoestima é a linguagem do sorriso, né? E do melhor que nós trazemos aqui no nosso coração. Eu vou avançar um pouquinho, porque o tempo avança. Ele fala sobre o desenvolvimento da empatia e uma coisa muito importante, nós estamos sempre a repetir. E nós repetimos por quê? Porque nós somos alunos repetentes de muitas e muitas encarnações. O vigiar e orar do Cristo representa uma defesa significativa em nossos dias. Cabe-nos, portanto, cultivar pensamentos sadios, otimistas, voltados para o bem, ou seja, conduzir essas energias na direção da bondade e das bem-aventuranças proclamadas por Jesus. E vamos lembrar daquela que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração. Nós precisamos desta pureza. Nós precisamos muito desta pureza de coração. E, para terminar, fica: as virtudes são para a alma o que as pétalas são para as flores. Muito obrigado.
por esta partilha e por estarmos aqui todos juntos. A minha gratidão a todos vocês encarnados, aos desencarnados, a todos os companheiros desta casa, que sempre me possibilita a possibilidade de estudar junto com eles. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Sim, queridos companheiros, nós temos que cumprir o nosso horário, porque a espiritualidade superior, o tempo da espiritualidade é sempre ativo. E temos que respeitar esse horário. Os espíritos inferiores é que têm todo o tempo à disponibilidade. Os espíritos já com tarefas na Seara do Cristo têm o seu tempo todo cronometrado. É por isso que nós, seguindo, temos horário para começar, para fechar a porta, tudo porque a espiritualidade tem outros a fazer. Os que estão aí à mercê estão sempre dispostos a todas as horas e a dizer aquilo que realmente eles sabem. De maneira que nós vamos agradecer, não temos muito mais que acrescentar à conquista das virtudes